Galera, a bagaça agora é sobre algo extremamente sensível para mim, que me incomoda absurdamente, né? O governo Lula, assim como o governo Dilma, né? Com todas as questões que a gente possa ter, o governo Fernando Henrique, até o Collor, Sarney, enfim. Não vou dizer os governos da ditadura militar, estou falando aí do período de redemocratização para cá. Temer, Beca, falei o nome desse, né, cidadão golpista. Mas assim, respeitar as Forças Armadas enquanto instituições de Estado. O que esse sujeito que está no poder agora, né, esse é, 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 velho babão com ares ou com atitudes de pedófilo, né, recentemente aconteceu, ele não respeita as Forças Armadas e os militares, apesar de invocar para si, né, a aura de ser um militar, né? Ele usa as Forças Armadas como quase que um puxadinho da sua vida pessoal. Ele não respeita a instituição. Eu tenho a mais absoluta certeza que tem muita gente no oficialato, sobretudo, no oficialato em condição de comando, especialmente o generalato, almirantado, brigadeiros na Força Aérea, que estão extremamente incomodados com o uso que esse cara, esse sujeito, dá às Forças Armadas. A questão agora das urnas eletrônicas, da auditoria, da fiscalização, e ele não divulga os dados, e ele coloca as Forças Armadas numa condição extremamente difícil. As Forças Armadas não são um recurso pessoal do Bozo. Elas são uma instituição de Estado de máximo respeito. Há locais nesse país, nos rincões desse país, que as Forças Armadas são a única instituição a alcançar e a oferecer serviço, proteção, mas mais do que isso, atendimento médico, odontológico, psicológico. Eu já rodei com o Exército, como eu falei antes, em missões, em exercícios, treinamentos. O carinho que as pessoas têm pelas Forças Armadas é imenso, respeito, afeto mesmo. Elas enxergam um pouquinho de Brasil ali. Eu não estou sendo fanista, nada não. Porque quando a gente tem que descer o cajado, a gente desce. Mas a gente precisa dissociar a instituição de Estado, que ao longo da história brasileira cometeu muitos equívocos, mas que também nos ofereceu um Marechal Rondon e outros grandes nomes. A gente muitas vezes não tem contato com as centenas de militares das três Forças Armadas que foram brutalmente perseguidos, alguns até coisa pior, durante o período da ditadura. Militares que se recusaram a cometer atentados que matariam centenas, talvez milhares de pessoas. Heróis silenciosos da nação, que sofreram duríssimas reprimendas, né, que tiveram ao longo da sua trajetória na caserna, na carreira militar, por conta de negar a ditadura e de se recusar a agir contra o povo brasileiro, né, sofreram privações terríveis, financeiras, físicas, enfim, não cabe aqui falar, mas as Forças Armadas, enquanto instituição de Estado, elas precisam ser respeitadas. E o Lula respeitou as Forças Armadas absurdamente. Ninguém me contou, eu estava lá. Ele investiu na qualidade de vida dos militares. Construiu, reformou e ampliou hospitais. Melhorou as escolas militares. Em todos os níveis. Desde os colégios militares até as escolas superiores, a ESEM, Escola de Comando do Estado-Maior, a ESAO, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais na Vila Militar, que o Bozo fascista, quando ainda estava em atividade, quebrando os pilares da instituição, né, militar, que é da disciplina a respeito à hierarquia, ele perpetrou, ele planejou um atentado para explodir a ESAO, para protestar contra os baixos soldos. Não é que os soldos fossem baixos, né? Nós vivemos um período de hiperinflação. Claro que havia perdas para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras da época, não apenas para os militares.
né? Mas quando o sujeito é imbuído, né, de um individualismo, um egoísmo, um egocentrismo imensos, né, sem nenhum tipo de empatia, de solidariedade e principalmente de raciocínio, né, de discernimento, de condição cognitiva mesmo, para refletir acerca do que estava acontecendo, aí o cara faz essas besteiras. Ele foi descoberto, ele foi julgado pelo Superior Tribunal Militar, ele ia ser expulso, mas passaram a mão na cabeça dele. Se ele tivesse sido expulso lá nos anos 80 e no dia 17 de abril de 2016, naquela nefasta votação que a Câmara dos Deputados, num domingo, né, fez para autorizar a abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma lá no Senado, né, na Câmara dos Deputados, quando esse sujeito votou e exaltou o torturador Brilhante Ustra, o covarde Brilhante Ustra, tão ou mais covarde quanto o Bozo e seus filhos, né? E esse cara deveria ter sido preso nas duas ocasiões e nós teríamos evitado muitos problemas para este país. Nós nem estaríamos aqui gravando esse vídeo. Infelizmente, nenhum caso nem outro, a coisa foi feita como deveria ter sido e aí estamos aqui, tá? Mas deixar esse registro do desrespeito desse sujeito em relação às Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições de Estado da maior relevância. Talvez não num ambiente urbano como Rio e São Paulo, mas eu já vi atendimentos no interior onde não tem médico, não tem enfermeiro, não temos dentistas. Quem faz esse atendimento é o Exército. Quem leva comida, às vezes, é o Exército. Leva água potável em grandes desastres, está lá, as Forças Armadas atuando. Tem o seu valor, sim. Isso não significa que elas possam pautar a vida política do país. Então, seus generais, bolinha para baixo, especialmente os que já colocaram pijama e que estão hoje no governo, né? Para encerrar, eleger Pazuello para deputado federal é um assinte, foi uma grande vacilação, povo do Rio de Janeiro. Segue o fio.